Olá, tudo bem? Mentor do Eterno por aqui, mais um vídeo hoje falando sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. Tem até livro com esse título e fica a dica, o livro é muito bom, você pode comprar, você vai gostar. Mas eu vou ser rápido e vou ser breve, direto ao assunto. Lucas capítulo 9, versículo 57 ao versículo 62. Tem um subtítulo antes do versículo, entre os 56 e os 57, que diz assim, aqui nessa tradução que eu toquei, a NVI de estudo, diz assim: quão difícil é seguir Jesus? Olha só, e olha o que diz nesses versos que nós vamos ler aqui. Lucas capítulo 9, versos 57 ao 62. Me acompanhe. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. 58. Jesus respondeu, adoro quando vem essa assim, Jesus respondeu, disse Jesus: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Continua. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Isso é forte, hein? Isso é forte. Você, porém, você que está vendo aí, vá e proclame o reino de Deus. Continua. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Novamente, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Forte, né? Jesus aqui está mostrando que é o reino de Deus de uma forma muito clara. E a pancada que Jesus dá no pinhão: vou enterrar, Senhor, eu vou te seguir, mas eu vou lá sepultar meu pai. Aí imagina você para alguém falar isso hoje. E aí Jesus fala pro cara: ó, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus está falando: ó, quem está lá sepultando o teu pai já está morto, apesar de estar respirando. Eu estou te dando fôlego de vida, vida e vida abundância. Vem comigo que você vai ter vida eterna. O cara não entendeu. Jesus fala para ele assim: vá, proclame o reino de Deus. Quando você vai, você está proclamando o quê? O reino de Deus? Porque se não tiver, você continua morto. Você pode ter um encontro com Jesus e continua morto. É como se você se encontrasse com a água da vida, estivesse com sede, mas prefere tomar uma Coca-Cola. Entendeu? Você está vendo a fonte da água da vida. E se você beber dessa água, você não terá mais sede, você entenderá o reino de Deus e proclamará o reino de Deus na terra. Mas você também viu uma Coca-Cola gelada, estupidamente gelada, um copo com gelo, um limão bem verdinho ali, aquela fatia, e você olha aquela água, você sabe que ali é a água da vida. Você está morto. E se beber a Coca, vai continuar morto, não é nada contra a Coca, só um exemplo. E você bebe a Coca. Você continua morto. Você encontrou Jesus, teve a oportunidade de beber da água da vida, mas preferiu o refrigerante, geladinho, gostosinho, né? E você perdeu a oportunidade de proclamar o reino de Deus, porque se você bebesse da água da vida, quando você voltasse para os mortos, você falaria: ó, eu encontrei o caminho, a verdade e a vida. Eu encontrei aquele que tem a água da vida, aquele que é o reino de Deus, ele próprio, o único, o Machia, o Cristo. Você daria vida aos mortos. Mas sabe o que você fez? Você bebeu aquele refrigerante gelado. E quando você voltar, as pessoas vão falar: pô, e aí? Ah, legal. Legal. Encontrei lá o profeta. Ele é legal. Ele perdoa a gente. Ele me prometeu algumas coisas, tá? Ele fez a promessa na minha vida.
e você para de proclamar o reino de Deus e começa a proclamar a tua religião. E aí você mata com o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é religião. O reino de Deus é o exemplo que nós temos que dar aqui daquilo que Deus criou na sua criação. Não é que o céu é aqui. Entenda que a eternidade é aqui. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus proclama o teu reino na terra. Nós, por desobediência e pelo pecado, nós tiramos esse reino da terra porque nós passamos não mais a viver como reino de Deus, como cidadão do reino de Deus. Nós começamos a viver como cidadão apenas da terra. Deixamos a água de lado e queremos o refrigerante gelado, que nos faz mal, que nos consome, que nos mata. Mata a tua sede também, mas vai te matando aos poucos. E nós chegamos num patamar hoje que as pessoas não conseguem mais enxergar o evangelho do reino, porque o evangelho é proclamar o reino de Deus. O evangelho é apenas dar uma boa notícia, entenda. O evangelho é dar uma boa notícia. Não tem segredo. Não é religião, irmão. Não é eu forçar a barra, não é você forçar a barra, mas é entender que uma boa notícia dada transforma. Lembra da mulher samaritana? Ela foi buscar água. Ela encontrou Jesus ao meio-dia. Jesus judeu, ela samaritana. Ela dialoga com Jesus, ela já fica espantada porque ele é judeu e dá atenção e pede água a uma samaritana. Ela não entende. E ele fala, se soubesse da água que eu tenho. E ela fica abismada. Jesus fala da sua vida, profetiza sobre ela. E ela entende que ali Jesus está falando o evangelho, uma boa notícia do reino de Deus que tinha chegado para aquela mulher. E sabe o que ela faz? Ela larga o seu cântaro que ela foi buscar água e ela volta sem água e volta para fazer o quê? Falar do evangelho de reino, dar uma boa notícia, dizer, olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele a qual os nossos antepassados falaram que viria para todos nós, e eu acabei de conversar com ele, ele acabou de salvar minha vida, ele me fez cidadão do reino de Deus. E é isso que você e eu temos que fazer. Olha, eu sei que Jesus veio para a tua vida, ele te perdoa, ele te salva e você só precisa crer que o que ele fez foi por mim e foi por você. Entenda que o amor que ele tem, ele amou você primeiro e por esse amor ele vai te salvar. É só isso. Se o cara quer estar na igreja para entender e viver isso, amém. E se não quiser, amém também, mas plante semente. Mas nós não queremos dar uma boa notícia. Nós não queremos falar do evangelho do reino de Deus. Nós queremos falar do evangelho da minha igreja. Vai para a minha igreja, que a minha igreja é legal. Lá tem produção, lá tem unção, lá tem o ão, tudo é ão lá. Louvorzão, unção, um sonzão, muito bancão, uns irmãozão, as irmãs, tudo é ão. Ão porque é do cão. Meu Deus, o pessoal dá risada aqui, mas eu não aguento. Jesus tem misericórdia de nós. É o evangelho, é a salvação. Pode ser um barraco no meio do mato, mas se você está no seu evangelho de Cristo, o evangelho do reino de Deus, saiba de uma coisa, você se torna cidadão do reino de Deus. E não é porque você é bom não, porque você não é bom e eu também não sou bom. Jesus disse que nem ele era bom. É porque pela graça e pela misericórdia nós somos alcançados por ele. Jesus é maravilhoso. Quando ele é crucificado entre dois ladrões, e um começa a falar de Jesus mal, tirar um barato, o outro reconhece. E é como se ele falasse, me dá uma boa notícia porque eu vou morrer daqui a pouco. E o outro fala assim, você não tem nada de bom para nós, você falava que você é isso e isso e você está aqui igual a nós. Mas Jesus olha para o outro e fala assim para ele, hoje ainda estarás comigo no paraíso. É como se Jesus falasse para você, olha, o reino de Deus chegou. Eu estou aqui com você. Vem comigo. Faça parte desse reino. Cara, isso é maravilhoso. Porque quando a gente entende isso, a gente vai continuar sendo tentado pelo pecado.
A gente vai ter crises, a gente pode sofrer por depressão, a gente pode ter decepções amorosas, a gente pode ter diversas situações. Perder pessoas queridas, no caso de morte, doença. Pode ser que nós fiquemos enfermos e dependentes dos outros numa cama. Mas nada disso nos tirará a certeza de fazer parte do reino de Deus. E outra coisa, não tirará de você também a condição de falar do evangelho do reino de Deus. Evangelho é uma boa notícia. Evangelho é uma palavra que vem antes do que nós entendemos só por religião, por Cristo. A palavra evangelho já no grego, já lá no romano, ela já é usada para trazer uma boa notícia. Por isso se espalhou. Tem uma boa notícia, tem o evangelho. Que boa notícia? O evangelho do Machia, o evangelho de Cristo, o evangelho do Nazareno. Que evangelho é esse? Que boa notícia é essa? Olha, cara, os seus pecados estão perdoados, sabe por quê? Porque Jesus já veio. Ele já veio. Mas é o seguinte, ó, entenda isso aí, que dá a boa notícia e traz para a mesa, traz para a comunhão, faz a pessoa entender. Porque às vezes você dá uma boa notícia, mas você não entende. Você lê, mas você não entende. Ou às vezes tem algumas notícias que não são verdades. Hoje nós estamos numa era tecnológica, tudo é muito rápido. Você fala uma coisa aqui, do outro lado do mundo a pessoa já pode estar sabendo, mas talvez não está sabendo como é para saber. A velocidade às vezes pode atrapalhar muito, porque a verdade chega distorcida. Eu vou citar aqui casos, um caso num país da América do Sul, que eu não vou falar qual, a qual saiu para nós no Brasil a notícia que estavam sofrendo uma perseguição, e na verdade não estão. Uma igreja sofrendo uma perseguição, uma igreja no caso pontual. O restante está normal. Mas chega para nós como se o país estivesse massacrando os cristãos. E é mentira. Então, uma boa notícia, a única boa notícia que nós temos que dar é do evangelho do reino de Deus. Porque Deus foi tão misericordioso que mandou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho do reino de Deus. É o reino que muitos de nós não queremos, porque o maior tem que servir o menor. É o evangelho, é o reino, é o rei. Ele não fica sentado esperando o seu serviçal cuidar dele. É o evangelho onde o rei se levanta e vai lavar os pés dos seus empregados, do seu serviçal. É esse, é o evangelho do reino de Deus. É esse reino. É desse reino que eu estou falando. E para a gente acabar, eu vou ler uma frase aqui do Tim Keller, que eu acho muito fantástica e pode te ajudar no seu e no meu entendimento. Isso aqui é fantástico. Ele diz assim: o evangelho é, antes de tudo, a proclamação de um arauto. É uma boa notícia que gera uma vida de amor, vírgula. Mas a vida de amor não é o evangelho. Ponto final. Uma vida de amor muitas vezes não é o evangelho. Você pode enganar a pessoa e não falar para ela que a boa notícia é que Jesus morreu por ela. E ela não precisa fazer muita coisa para alcançar a salvação. Mas nós impomos tantas coisas colocando que é uma vida de amor, que a pessoa acaba ficando longe da sua salvação. Porque quando o seu Salvador se aproxima dela, ela já não o reconhece. Porque ela não entende que no reino dele, o maior serve o menor. E quando esse rei chega, ela cega de uma religião que massacra o seu povo, ela acaba enxergando alguém, mas ela não entende que ele é o rei. Ela o trata como um mendigo, ela o trata como um qualquer, como um morador de rua, como um drogado, como um deficiente, como alguém que nasce com microcefalia. Não entendeu nada. Então que nós vemos sem entendimento do evangelho do reino de Deus. E que você fique com essa boa notícia. Se esse vídeo não foi bom para você, pelo menos pega essa boa notícia. Jesus morreu por mim e por você. E olha, independente de qualquer coisa, é por graça, não é por mérito não, tá? É lógico que a Bíblia nos orienta a muitas coisas, mas o principal de tudo
é a salvação. E que Jesus seja o centro da minha e da sua vida. Que Deus abençoe. Shalom.